Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de História e Geografia, que está na plataforma e que eu vou deixar para você, tá? Que é o grupo. Quinta grupo. Brasil e sociedade. As regiões brasileiras, as mudanças na divisão regional, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Leia o texto. Os estados brasileiros foram sendo agrupados em regiões conforme características em comum entre eles. Assim, por exemplo, os estados da região norte são os que na origem estavam recobertos em grande parte pela floresta amazônica e têm grandes rios como Amazonas, Xingu, Tapajós e Madeira. Boa parte do interior dos estados da região nordeste está no sertão nordestino, que tem clima tropical, semiárido e caatingas. Os mesmos estados também têm faixas litorâneas que no passado foram locais de cultivo de cana-de-açúcar. Assim, as regiões foram sendo delimitadas, em primeiro lugar, por suas características naturais. Então, as regiões, dos estados, elas foram sendo determinadas de acordo com a localização e características. Continuando o texto agora. Depois, passou-se a levar em conta atividades humanas e o desenvolvimento econômico e social. Hoje são muitas as relações existentes entre as regiões, com o comércio e os movimentos populacionais. Há pessoas que nascem em um estado e hoje vivem em outro, situado em região diferente. Mas cada região brasileira tem suas particularidades, algo que as diferencia das demais. Observe os mapas em diferentes momentos e as mudanças e permanências na divisão regional brasileira. Então, aí nós temos um mapa de 1970 e um mapa de 1990 ao ano 2000, que é mais. Observe os dois mapas. 3. Assista ao vídeo, Eu vou colocar para vocês esse vídeo no final da aula, assim que eu terminar de fazer a leitura e a explicação das atividades, ok? 4. Responda. Qual existia e passou a figurar no mapa de 1990 a 2000? A qual região ele pertence hoje? Então, observando esses mapas aí em cima, Qual era o estado que não existia no primeiro mapa, lá de 1970, e que passou a existir em entre 1999 e 2000? Observem aí qual é o estado e a qual região ele pertence, tá? B. Cite 3 estados que não mudaram e permaneceram sempre na mesma região. Então, observando ainda esse mapa, tá? Citem esses 3 estados aí. Mudanças. Então, agora, eu vou colocar para vocês aqui no vídeo da aula, o vídeo que está pedindo para vocês assistirem, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Peraí, leão cortando a... Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre as regiões brasileiras. Preparados? Então vamos lá! O território brasileiro é extenso, o que inicia a diversidade natural e cultural do país. O país é atualmente dividido em 5 regiões, e cada uma delas é formada por unidades federativas que apresentam semelhanças em relação a aspectos naturais, econômicos e culturais. Diferenças no território. A superfície da Terra é de diferentes espaços. As diferenças entre eles resultam de muitos fatores, que refletem o modo como os fenômenos naturais ocorrem
e como as sociedades humanas ocupam e organizam espaço em cada parte do planeta. Você já estudou que o território do Brasil é extenso e que isso favorece a diversidade que se manifesta no país. Uma particularidade dessa diversidade brasileira é que certas características naturais e manifestações culturais só ocorrem ou se concentram em determinadas regiões do país. Divisões regionais. Para diferenciar espaços em um território e determinar limites entre eles, é necessário realizar estudos a fim de identificar aspectos ambientais, sociais e econômicos que os caracterizam. É com esse objetivo que um território é dividido em partes menores, chamadas de regiões. Transformações na regionalização oficial do Brasil. Torna a divisão em regiões muito importante para governar o país. Como a população e o território se modificam ao longo do tempo, as regiões não poderiam permanecer iguais. As regionalizações feitas pelo IBGE, órgão oficialmente responsável por isso, passaram por várias alterações visando apresentar melhor a realidade regional do país. Os mapas representam as diferentes regionalizações do Brasil propostas pelo IBGE ao longo do tempo. Cada cor representa o conjunto de unidades federativas de uma região. Ao comparar esses mapas, é possível observar mudanças na divisão política do país. Perceba que as regionalizações são diferentes entre si. Nos anos de 1940, por exemplo, não existia a região Centro-Oeste. Nas regionalizações de 1950 e de 1960, por sua vez, alguns estados mudaram de região. O Rio de Janeiro, que era da região Sul na década de 1940, passou para a região Leste. Da mesma forma, Maranhão, que fazia parte da região Norte nos anos de 1940, passaram a pertencer à região Nordeste. Desde 1970, está em vigor a regionalização que divide o país em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nessa regionalização, Sergipe e Bahia deixaram de ser parte da extinta região Leste para integrar o Nordeste e São Paulo deixou a região Sul para compor o Sudeste, com Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Depois de 1970, houve mudanças na divisão política e administrativa do país, como o desmembramento de parte do Mato Grosso para formar o Mato Grosso do Sul. A Constituição de 1988 promoveu outras alterações na divisão política e administrativa e consolidou a atual divisão regional oficial do Brasil, com base na regionalização de 1970. Outras regionalizações do Brasil. Além da regionalização definida pelo IBGE, existem outras por pesquisadores e estudiosos. Em 1967, o geógrafo do Brasil em regiões geoeconômicas, levando em conta, sobretudo, critérios sociais e econômicos. Nela, o Brasil se divide em Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. O Nordeste se caracterizava por ter baixos níveis de desenvolvimento. Nas últimas décadas, no entanto, apresentou significativas melhorias no desenvolvimento social e econômico. Na Amazônia, as características naturais, como a presença de rios e da floresta amazônica, influenciam a ocupação humana e a economia, marcada pelo extrativismo vegetal e mineral. É a região mais urbanizada e com economia mais desenvolvida. Porém, nela, a desigualdade social também é grande. Já na regionalização do geógrafo Milton Santos, de 1999, o Brasil é dividido nas regiões Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e Concentrada. Nessa proposta, o geógrafo considerou critérios como o desenvolvimento econômico, as condições de infraestrutura e a produção de conhecimento. É na área delimitada pela região concentrada que esses aspectos estão mais desenvolvidos. Espero que tenham aprendido e até a próxima.